E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam. Galerinha, eu preciso falar com vocês. Por quê? Veja bem, vocês estão em um ano atípico. Muitos alunos não estão fazendo atividades. Faça, não deixa de fazer, certo? Então vamos correr atrás do prejuízo. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Reforma Protestante. O que foi a Reforma? A Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luterismo de Martim Lutero. Então, o que foi essa reforma? Ela foi um movimento que começou no século XVI, em uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais destacam o luterismo, de Martim Lutero. As principais causas: novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. A corrupção do clero, a prática da sintonia, venda de objetos santos, espinhos, objetos pessoais de santos, e a venda de indulgência, carta emitida pela Igreja que dava perdão aos mortos e vivos, claro que mediante a um pagamento. Então, o que foi as suas principais causas? As novas interpretações da Bíblia, que com essa difusão passou maior número de pessoas a ler a Bíblia, a corrupção do clero, que foi a prática da sinomia, que foi a venda dos objetos santos, e isso teve também a indulgência, que era o quê? Mediante a pagamento, porque a igreja que dava o perdão aos mortos e os vivos, mas com isso tinha que ter o pagamento. Crítica à moral dos padres. Muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, bebiam, vendiam os sacramentos. O sentimento nacionalista. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a Igreja, que tinha sede em Roma e utilizava o latim como entidade estrangeira que interferia em seus países. Então, a crítica à moral dos padres, porque muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, que bebiam e vendiam os sacramentos. E o sentimento nacionalista, com o fortalecimento da monarquia, os nacionais e os reis passaram a encarar a Igreja, que tinha sede em Roma e utilizava o latim como a entidade estrangeira que interferia em seus países. O descontentamento do povo. Tolhido por uma série de impactos devido à Igreja favoreceu a insatisfação espiritual e ao apoio à actuação dos reis. A desmoralização do poder papal. O cisma do Ocidente ou o cativeiro de Avignon, transferência do papado para Avignon em 1307, o resultado do conflito entre o rei Filipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII, somente em 1417, é que Roma voltou a ser a única sede do papado. Então aconteceu também o descontentamento do povo, porque por uma série de impostos devido à igreja, e favoreceu também essa insatisfação espiritual à atuação dos reis.
A desmoralização do poder papal, o cisma no Ocidente ou o cativeiro de Avignon, que transferia o papado para Avignon em 1307. O resultado desse conflito entre o rei Filipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. Foi somente em 1417 que Roma voltou a ser sede do papado. A reforma na Alemanha. O monge alemão Martim Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martim Lutero condenava a venda de indulgência e propunha a fundação do luteranismo, região luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas obras. Então, na reforma da Alemanha, o monge alemão Martim Lutero foi o primeiro a contestar fortemente esses dogmas da Igreja Católica. E ele fez o que? Com isso, ele afixou as 95 teses que criticava essa doutrina católica. E ele condenava a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, que era a região luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas obras. E as consequências? Lutero foi excomungado pelo Papa Leão V em 1521, como também não quis se retratar ao imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico. Refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. Então, Lutero ele foi excomungado, pelo Papa Leão V no ano de 1521 e também não quis se desculpar com o imperador Carlos V. E ele foi expulso do Império Romano Germânico. E ele fez o que? Ele se refugiou em um palácio, onde essa época de refúgio dele, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Os fundamentos da doutrina luterana. O livro sagrado, a Bíblia é a única fonte da fé. A salvação humana pela fé em Deus. Os sacramentos, a Eucaristia e o batismo. O rito religioso, culto simples, língua nacional. As áreas de ênfase, morte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Então, se deu nos fundamentos da doutrina luterana o livro sagrado, que é a Bíblia, a fonte da fé, a salvação humana pela fé em Deus, os sacramentos, que é a Eucaristia e o batismo, no rito religioso, culto simples, a língua nacional, a área de influência norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. A Contra-Reforma. Com o avanço das ideias protestantes, ganhou força um amplo movimento de moralização do clero e reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecido como Contra-Reforma. Um conjunto de medidas foram adotadas: criação da Companhia de Jesus, jesuítas, a expansão do catolicismo, criação das escolas religiosas e o Concílio de Trento. Então, a Contra-Reforma foi o avanço das ideias protestantes que ganhou uma força e um amplo movimento da moralização do clero e a reorganização das estruturas administrativas da Igreja. A Contra-Reforma foi um conjunto de medidas que foram adotadas com a criação da Companhia de Jesus, que foram os jesuítas, e a expansão do catolicismo, a criação das escolas religiosas e o Concílio de Trento. O Concílio de Trento.
Bispos e papas reúnem-se na cidade italiana do Trento, Concílio de Trento, 1545 a 1563, com o objetivo de traçar um plano de reação contra o avanço das ideias protestantes. As mudanças referiam-se às práticas da Igreja Católica e também à declaração da guerra aos protestantes, além da vigilância sobre os católicos. Então, nesse Concílio de Trento, os bispos e os papas, eles reuniram na cidade italiana de Trento, no Concílio de Trento, que se deu no ano de 1545 a 1563, e o seu objetivo era traçar o plano de reação contra o avanço das ideias protestantes. E essa mudança, ela refere-se às práticas da Igreja Católica e também à declaração das guerras aos protestantes, além da vigilância sobre os católicos. Então, nessa época, os católicos viviam, sendo vigiados. No Concílio de Trento ficou definido: a salvação humana depende da fé e das boas obras. Então, esse aqui foi o primeiro, no Concílio de Trento que foi definido, que foi a salvação humana, depende da fé e das boas obras. A fonte da fé, a Bíblia, melhor interpretada pela Igreja e a tradição religiosa. A missa e a presença de Cristo. A Igreja reafirmou que o ato Eucaristia ocorria na presença real do Jesus no pão e no vinho. E ele determinou ainda o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, punir e condenar os acusados de heresia. E ele também determinou a criação do Index Librorium Prohibitorium, Índice dos Livros Proibidos, evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Então, isso aqui ele determinou, que ficou determinado. Aqui ele determinou também, mas aqui ele acrescentou essa determinação. Galerinha, com essas explicações, vocês vão ter suporte para responder as questões seguintes da apostila, dando continuidade. E não esqueça de responder as atividades. Lembre-se, nós estamos na reta final desse ano atípico, certo? Então, bom estudo e até a próxima.